1 Samuel 23, 25 a 28, diz assim. Tem o texto aí? Saul e seus homens se foram ao encalço de Davi, e isto foi dito a Davi. Então ele desceu em meio à mata que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia com ele, ou Saul ia deste lado do monte, Davi e os seus homens do outro lado. Então imagina o monte, aqui o outeiro, de um lado vai Saul, do outro lado Davi. Saul com 3.000 homens e Davi com os seus 400 ou 600 homens. Acho que nessa ocasião já estava com os 600. Vamos lá. E temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi, isso é, desistiu de pôr a mão em Davi. Na hora de pôr a mão em Davi, teve que desistir e voltar, porque um exército inimigo estava atacando seu território. E foi ao encontro, volta por favor, e foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Eu não gosto dessa versão não, viu? As demais todas, e o hebraico fala de Pedra de Escape. Beleza? Depois vocês substituam para mim, numa outra ocasião, essa versão. Tá bom? Obrigado. Queridos, Davi está em fuga constante de Saul. A Bíblia fala que Saul separou 3.000 homens, a elite do exército, numa busca frenética, louca, para matar Davi. Por quê? Porque primeiro, Saul havia sido rejeitado por Deus como rei, e Deus disse que levantaria um outro rei no lugar dele. Segundo, Deus mandou Samuel ungir Davi rei, só que ele é um menino ainda, um adolescente. Ele não estava preparado para o trono. E Deus então permite que toda a maldade do coração de Saul, toda a sua fúria, carnalidade e suas ações malignas servissem como processo para moldar, para preparar Davi para aquilo que Deus queria na sua vida. A seguir, tem uma guerra dos filisteus contra Israel. E tem um gigante chamado Golias, e ninguém enfrenta o homem. Davi se dispõe a enfrentá-lo, e o vence, o derruba e o mata com a própria espada do gigante. E se tornou o herói nacional, com as mulheres gritando e fazendo músicas de celebração ao nome de Davi, ovacionado em todas as cidades de Israel. Saul coloca como um dos chefes do exército, mas Saul é tomado de ira e ele quer destruí-lo de qualquer maneira. E por várias ocasiões, a primeira vez foi quando ele está endemoniado. Demônios manifestaram-se em Saul e buscaram Davi para tocar a harpa. Isso é um som melodioso, cheio da presença de Deus, e Davi está dedilhando sua harpa, e esse homem é liberto por causa da música, da melodia tocada. Em uma dessas ocasiões, Saul tentou matá-lo, pegou a sua lança e tentou encravar Davi na parede. Davi fugiu, por 2 vezes se repete. Depois ele tenta matá-lo na sua própria casa, e sua esposa Mical ajuda-o a fugir pela janela. E aí ele viu que não dá mais para ficar perto de Saul, porque Saul estava obstinado em matá-lo. A seguir ele vai até a casa dos sacerdotes em Nob, e ele vai buscar refúgio, ele vai buscar direção, oração.
E Saul fica sabendo e entendeu Saul que os sacerdotes estavam apoiando Davi e não estavam. Ele apenas chegou lá em busca de comida e de oração. E Saul decide então matar toda a família sacerdotal. E eram muitos sacerdotes, um total de 85 sacerdotes. Saul mata. Tal era o nível da sua ira. A seguir, Davi refugia-se em Gate. Gate era território filisteu. E ele decide: eu vou sair do país, porque eu preciso de proteção, senão o rei vai me matar. E quando ele chega lá, ele é reconhecido como o herói nacional. E para não ser morto, ele finge-se de doido e começa a babar. Começa a fazer umas caretas esquisitas. E o rei diz: mas tem tanto doido aqui, vocês me trazem mais um. E ele foi liberado. Logo depois, ele refugia-se na caverna de Adulão. Nós já falamos sobre a caverna de Adulão aqui. E ali naquela caverna começam a chegar a ele homens amargurados de espírito, homens revoltados, homens quebrados, endividados e inimigos do rei. Homens perdidos, cheios de amargura, de mágoa, de ira. E eles vêm, eles se encontram com Davi e querem ser conduzidos por Davi. Davi começa então um processo de discipulado daqueles homens dia e noite, a partir das suas falas, das suas canções, das suas orações e muito mais das suas ações, como ele encarava cada situação na vida. E esses homens apegaram o coração a ele. Logo depois, ele foge para Moabe, um outro país, fica mais um tempo, mas Deus diz: não, eu quero você no território de Israel. Eu não quero que você fuja da luta. Então a primeira palavra de Deus para a sua vida é: não fuja das lutas. Deus não permite luta para te matar. Deus permite luta para te aperfeiçoar. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Deus queria arrancar tudo aquilo que estava na vida de Davi, que não era bom, que não glorificava a Deus. Queria arrancar, deixa eu usar essa expressão, queria arrancar o Saul que vivia dentro da vida de Davi, como atua na vida de cada um de nós, que tem que ser arrancado, rejeitado, renunciado dia após dia, para que o caráter de Jesus seja formado nas nossas vidas. E vamos lá, a seguir, os filisteus atacam a cidade de Keila, e Davi pergunta ao Senhor: devo ir lá salvar a cidade? Isso é, ele não é rei, ele tem a unção de rei. Quem tem a responsabilidade é o rei com o seu exército. Mas ele pergunta: devo ir? E Deus diz: pode ir, vou entregar os inimigos na sua mão. Aí ele pergunta: e o povo de Keila vai me entregar na mão de Saul? Deus disse: vai te entregar. Gente que ele fez bem, e no entanto gente que quer o seu mal. Então entenda isso, guarde mais essa palavra. Na nossa vida nós vamos encontrar muita gente, e não são poucas, pessoas que a gente abençoa, pessoas que a gente investe, pessoas que a gente dá as mãos, mas que depois vai virar as costas para você e vai atacar você. Portanto, não se desespere, não se desanime e não se revolte quando essas coisas acontecerem. O que você precisa é conservar o coração bom e puro na presença de Deus. Você não pode permitir que a maldade dos outros habite, tome posse do seu coração. Posso ouvir um glória a Deus? Então diz assim, eu quero ler esse texto. Ah, Senhor Deus de Israel, faça saber ao teu servo, e disse o Senhor, eles vão descer. E Deus disse, eles vão me entregar e Saul vai vir contra mim? Ele disse, sim, virão. Perguntou-lhe Davi, entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Deus respondeu, entregarão. Negócio sem lógica, né? Deus manda ele lá dar livramento para a cidade, mas Deus está avisando, eles vão se levantar contra você e vão te entregar nas mãos de Saul. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600. O grupo já cresceu de 400 para 600. Saíram de Keila e se foram sem rumo certo, sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, parou de persegui-lo naquela ocasião. Versículo 14 de 1 Samuel 23. Permaneceu Davi nos desertos, nos lugares seguros,
e ficou na região montanhosa no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias. Essa palavra ela é muito poderosa. Olha, eu vou falar, vocês repitam. Saul perseguia Davi todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Dê glória a Deus. O inimigo se levanta contra a minha vida e contra a sua vida todos os dias, mas Deus não nos entregou nas mãos dele e não vai nos entregar. Você pode glorificar Jesus? Deus estava usando tudo aquilo como estratégia para trazer Davi com um coração submisso e mais, para treiná-lo para coisas maiores. Portanto, as lutas que você passa, baixa a bola, para de murmurar. Uma grande parte de nós somos murmuradores. Para de murmurar e começa a se dobrar diante de Deus, e saiba que Deus não vai permitir uma luta maior do que você possa enfrentar. E juntamente com essa luta, diz a palavra de Deus escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, e juntamente com essa luta, Deus vai dar o livramento. Saul buscava todo dia e noite, constantemente perseguindo, tentando matar aquele jovem rapaz. E a palavra diz: porém Deus não o entregou nas suas mãos. E eu te digo que Deus não te entregará nas mãos dos seus inimigos. Deus não nos entregará nas mãos do diabo, em nome de Jesus. A seguir, ele foge para Horeza. Porém, os moradores da região de Zif, os zifeus, foram lá e contaram para Saul os momentos mais angustiantes vividos por Davi durante a perseguição promovida por Saul. Ele encontra-se no deserto de Zif, refugiando-se nos lugares fortes. Davi foi traído por aqueles homens que o denunciaram a Davi e contaram: não se esconde Davi entre nós. Salmo 54 confirma isso. Algumas lições para nós. Primeiro, qualquer lugar é seguro se Deus é quem nos guarda. Essa palavra é muito gloriosa. Qualquer lugar que Davi estava e que o inimigo estava, Davi estava seguro, porque Deus o guardava. Você precisa crer nessa palavra. Está com medo? Vá com medo. Canalize o seu medo para o Senhor e diga: Senhor, eu estou com medo. Estou com medo de enfrentar essa situação. Estou com medo de ser derrotado nessa guerra. Senhor, eu estou com medo. Mas em teu nome eu me levanto e vou. Senhor, eu creio que tu és comigo. A tua palavra diz que a tua vara e o teu cajado me consolam, e que da parte do Senhor eu recebo graça, eu recebo proteção. Os anjos do Senhor me guardam. Domingo passado falamos sobre os anjos, o serviço dos anjos, o poder dos anjos. Falamos que um anjo sozinho matou 185 mil soldados inimigos. Aleluia, glória a Deus. Então eu vou falar, vocês repetem: qualquer lugar é seguro se Deus é quem nos guarda. Se Deus não te guardar, sua casa não é segura. Nenhum lugar na cidade é seguro se Deus não te guardar. Mas se Deus te guarda, e Ele guarda, amém, amém, peça e confia, amém. Qualquer lugar que você estiver, Ele vai te guardar. Ele vai te esconder dos demônios. Ele vai te esconder dos homens maus, das pessoas más e perversas. Deus vai te guardar. Essa palavra é muito poderosa e nós precisamos tomar posse dela. Deus livrou Davi de todas as investidas de Saul. Aleluia! Então diga: não estou à mercê do inimigo, eu sou guardado por Deus. Diga isso em fé, irmão. Diga forte para ativar a sua fé. Aleluia! Só que junto com Davi estavam os homens
600 e mais a família deles. Então diga: Deus guarda, além de mim, a minha família, a minha casa. Deus guarda, além de mim, aqueles que estão sob os meus cuidados, sob minha responsabilidade. Louvado seja Deus. Vivemos dias difíceis na cidade, todo mundo sabe, aonde o inimigo inspira pessoas para lançarem palavras de medo sobre a população. No entanto, você não deve e não pode temer, porque maior é aquele que está com você do que aqueles que agem no mundo. Amém? Portanto, caminhe seguro, faça o que tem que fazer, vá para o seu trabalho, venha do trabalho, vá para a igreja, venha da igreja, vá para a célula, volta da reunião, faça o que tiver que fazer, confiado que Deus é com você, porque isso é um espírito de medo. Isso é um principado maligno. Então, à medida que se absorve o medo, você vai ficando oprimido e vai transmitindo isso para frente. Daqui a pouco você não sai, daqui a pouco você não faz, daqui a pouco você não age. Portanto, ore ao Senhor e descanse nele, na certeza de que ele vai te guardar. Diga: o guarda fiel, o Todo-Poderoso, Ele guarda a minha vida e a minha família. Glória a Deus. Porém, em 1 Samuel nós temos, do capítulo 23 e os versículos 25 e seguinte, nós temos uma situação nova. Em todas as outras, Davi sempre tinha oportunidade de correr. Mas agora é diferente. Agora ele está encurralado. Antes ele orava e Deus orientava e ele saía depressa. Mas nesse texto que lemos, a situação é outra. Ele está encurralado. Ele está sem saída. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro lado. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém, Saul e seus homens, 3.000 soldados, cercaram a Davi e seus homens para os prender. Primeiro livro de Samuel 23, 26. Então, queridos, essa é a hora de uma ação em outro nível da parte de Deus para a vida de Davi. Louvado seja o Senhor. E diz que quando o homem não tem a saída, Deus tem a saída, Deus tem o livramento, Deus tem a pedra de escape. Louvado seja Deus. O que eu quero te dizer é que você não deve ficar passivo e acomodado. Você deve sair ao campo, sair à luta, perna para quem te quer. Mas eu quero te dizer que se surgirem situações em sua vida em que você fique sem saída, oh, aleluia, haverá um escape da parte de Deus. Você pode erguer sua mão e dizer: haverá escape para mim. Mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Quando não tem mais jeito, quando o homem está totalmente cercado, aí Deus permite aquele que vê todas as coisas, o onipresente, que está presente em todos os lugares, o onisciente, aquele que sabe de todas as coisas, o onipotente, aquele que tem todo o poder, permitiu que o exército de filisteus viessem atacar Israel. E tem que sair um homem às pressas para correr aonde Saul está e gritar: Saul, os inimigos, rei, os inimigos estão atacando o território. E Saul, na hora de pôr a mão em Davi, tem que abrir mão
e correr para proteger o país, o próprio território. Davi ficou sem entender nada, porque o outro que estava soprando no cangote dele, num instante para o outro, para, desiste e volta. Aleluia, aleluia. Diga: pedra de escape. Haverá sempre para mim uma saída, um escape, uma pedra de escape. Jesus é o meu escape. Glória a Deus. Glória a Deus. Perseguido implacavelmente por Saul, Davi se vê num beco sem saída, com sua tropa cercada pela de Saul. Davi não tem mais para onde correr. Parece que é o fim. Quem de nós nunca enfrentou uma situação assim na vida? Em que você se desespera e começa a se escabelar e não saber o que fazer, qual é a saída, qual é a porta que se abre. E o mensageiro diz a Saul: apressa-te e vem, pois os filisteus invadiram a terra. Saul desiste de perseguir a Davi e volta-se contra os filisteus. Davi então dá um nome naquele lugar de Selá Hamalecote. Selá Hamalecote, isto é, uma pedra de escape. Deus deu o livramento que entrou para a história. Eu quero te dizer que Deus vai te dar livramentos. Ô meu irmão, minha irmã, receba essa palavra. Receba essa palavra. Porque se você não receber no seu espírito, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. A hora que chegar, daqui a pouco você não lembra mais. E na hora que a luta vier, você não terá a saída. Por quê? Porque você não aprendeu a confiar e a descansar no Senhor, e o inimigo vem com fúria te oprimindo e dizendo que não tem mais jeito. E é nessas horas que você precisa erguer a voz e dizer: Deus dará o escape. Deus dará o escape. O Salmo 121, acredito que esse e outros tenham sido escritos nessa ocasião. E ele está em cima dessa pedra, ele e seus soldados. Eu imagino Davi olhando para o céu e dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Cutuca quem está do seu lado e diga: dependência de Deus. Diga: aprenda a depender de Deus. Diga para essa pessoa: Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida. Creia. Vivemos num tempo em que a gente vai sendo vacinado para não crer, por achar que não tem saídas, que ninguém se importa com ninguém. Eu contei para vocês que quando eu fiz eu subi a montanha, que eu fiz o Legendários, eu falei para vocês de um senhor que não era crente em Jesus, um homem que não era de religião nenhuma, um homem que não sabia fazer uma simples oração, um fazendeiro, um homem com 2 grandes fazendas de café lá em Minas Gerais. Ele vira para mim e diz assim: ninguém está aí para a vida de ninguém, é cada um que luta pelo seu pedaço. Ainda disse assim: pastores, igrejas, tudo é ladrão. E não sabia que eu era pastor. Esse povo só quer o dinheiro. Quer dizer, o cara com uma cultura, uma formação, uma visão de mundo, em que é ele, que todo mundo é inimigo, que ninguém se importa com ninguém. Eu virei para ele e falei assim: o senhor está buscando informações nos lugares errados, porque a maioria dos pastores são todos sérios e bons, honestos. Ele: será? O senhor precisa conhecê-los. Falei para ele. Ao final, à medida que caminhava, ele frouxou, não aguentou mais carregar
a mochila dele, e os outros simplesmente resolveram pegar tudo que ele tinha e carregar. Todo o percurso de subida da montanha carregado por ele. 72 aninhos. E aquilo foi ministrando a ele, e ele várias vezes quis desistir, e a turma não aceitava que ele desistisse. O pessoal já estava para jogar ele nas costas e levá-lo até o final. Todo mundo tratando o homem com maior amor. E o pessoal chegava para ele e falava assim: ora, senhor fulano, orar o quê? Ele não sabia. E aí foram ao lado dele explicando para ele o que é orar, que é uma conversa com um amigo, e que ele precisa conhecer esse amigo Jesus, para ele poder falar com ele. Numa das nossas paradas, ele pediu a palavra e disse assim: eu nunca vi isso que eu estou vendo, alguém se preocupar com o outro, alguém servir o outro, e o tempo todo vocês estão cuidando de mim, vocês não me conhecem, vocês não sabem nada da minha vida, e vocês estão me amando, cuidando como se fosse um filho, e abriu a boca a chorar. Ele começou a conhecer o amor e a graça de Deus. Ao final, na chegada, na recepção lá na igreja em Patinga, ele veio até mim, me deu um abraço. Um homem seco, rude, um homem que a única coisa que ele tem é dinheiro. Não cuidava da saúde, não cuidava da aparência, todo mal, como dizia o Fred, todo mal amanhado, diz o baiano, todo mal arrumado. E ele falou assim: eu quero que você conheça meu filho. Gritou o filho. O filho veio e ele falou assim: eu nunca dei um abraço no meu filho. E abraçou o filho, e ambos choraram, e choraram muito. Aleluia. Eu quero te dizer que o plano eterno de Deus para a sua vida está intacto. Ainda que hoje você se sinta desamparado por Deus, o inimigo jogando na sua mente que as pessoas não se preocupam com você, ninguém te ajuda, ninguém te serve, ninguém está aí para a sua vida, e cada um buscando, lutando pelo seu quadrado. Eu quero dizer que há um Deus do céu que olha para a sua vida, e esse momento difícil que você passa, vai passar. Vai passar. O vídeo que eu pedi está no ponto? Apague as luzes e passe o vídeo, por favor. Há uma pintura no Museu do Louvre. Não sei quantos de vocês já estiveram lá. A pintura se chama Checkmate. O diabo está sentado deste lado. Há um tabuleiro de xadrez e há um cara sentado do outro lado. E o cara sentado do outro lado está com a mão na cabeça assim. E ele parece estar em desespero. E enquanto faziam um tour pelo Louvre, havia um grupo de atletas do Louvre, na e França, particularmente campeões mundiais que estavam recebendo uma visita especial, um tour. E no tour estava o campeão mundial de xadrez. E ele passa pela pintura e o guia está explicando para ele: esta é uma pintura de um artista retratando alguém que perdeu uma batalha com o diabo. E então o grupo seguiu para a próxima pintura para ver outra coisa. Mas o campeão mundial de xadrez, ele ficou lá e continuou olhando para a pintura. E logo perceberam que ele não estava com o grupo. Então o guia turístico voltou e disse: nós já seguimos em frente. Você vem? Ele disse: bem, eu estive olhando para esta pintura. E o guia disse: sim. Ele disse: é chamada Checkmate. O diabo está rindo. O homem perdeu. E ele disse: sim. Ele disse: eu tenho notado isso. Ele disse: mas enquanto eu estive aqui, continuei olhando para a pintura. Eu tenho um problema. E ele disse: bem, o que você quer dizer? Ele disse: bem, você sabe, eu sou um jogador de xadrez campeão mundial. E passo minha vida jogando xadrez. E pessoas normais nem sempre veem. Olha agora. O que um jogador de xadrez campeão mundial vê. Ele diz: mas quando vocês se afastaram, eu olhei para o diabo rindo e olhei para o homem em desespero. Mas ele disse: eu notei algo no tabuleiro de xadrez. Ele disse: ou eles vão ter que mudar a pintura, ou vão ter que mudar o nome. O cara disse: bem, por que eles vão ter que fazer isso? Ele disse: bem, você sabe, eu sou um jogador de xadrez campeão mundial. E ele disse: quando observei o tabuleiro, descobri que o rei ainda tem mais um movimento.
Eu vim para dizer a alguém hoje: você acredita que está encurralado, você acredita que tudo se foi e nada tem esperança, mas o rei ainda tem mais um movimento. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Eu desafio você a declarar isso. O rei tem mais um movimento. Ele tem mais um movimento sobre o rei tem mais um movimento. Ele tem mais um movimento sobre meu casamento. Ele tem mais um movimento sobre meus filhos. Não acabou. Tem mais um movimento de Deus na sua casa. Tem mais um movimento de Deus no coração dos seus filhos. Tem mais um movimento de Deus na sua saúde. Tem um milagre de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Tem porta aberta da parte do Senhor para a sua vida. Eis que tem uma pedra de escape. Confia, espera, creia. Quando o inimigo diz que é o fim, Deus diz: é só o começo. Tem escape, tem resposta. Eu quero ousadamente e com muita segurança de dizer que o melhor de Deus para a sua vida ainda vai acontecer. Deus tem muito mais para a sua vida. Tem plenitude de vida, de graça, de saúde e de bênção. Os maiores empresários ainda se levantarão. E eu quero declarar que você é essa pessoa, esse homem, essa mulher, em nome de Jesus. Os homens e mulheres mais ricos ainda se levantarão e com o coração para abençoar a obra do Senhor. O Senhor fará, Ele vai te surpreender. Homens e mulheres sendo visitados, curados e tocados pelo Senhor para a novidade, um tempo novo da parte de Deus para sua vida. Cheguei a pensar que tudo acabou para mim. Parecia que Deus de mim se esqueceu. E a voz profética emudecida estava. Cante, bem forte. Mas seu Espírito me levantou. Maior que a luta é o meu Senhor. Você quer vir ao altar para a gente orar? Que me dá graça para lutar no dia mau. Sou tão pequeno, mas o meu Deus é grande. E se eu caio, é Ele quem me põe de pé. Não acabou a obra que as palmas lá em cima. Em mim. Ei, não acabou. Não terminou. Não escape. O teu Espírito tem solução, tem começou. saída. Aleluia. É bom saber que tu és fiel a mim. Eu me alegro com teus planos para mim. Não acabou, não acabou a obra que tu tens em mim. Não terminou o que teu Espírito começou. mais forte, mais forte. As palmas. É bom saber que tu és fiel a mim. Fiel a mim. Eu me alegro com teus planos para mim. Cheguei a pensar que tudo acabou pra mim. Parecia que Deus de mim se esqueceu. E a voz profética emudecida estava. Mas teu Espírito soprou, me levantou. Maior que a luta, maior que a luta é o meu Senhor, que me dá graça pra lutar no dia mau. Sou tão pequeno, mas o meu Deus é grande. E se eu caio, é Ele quem me põe de pé.
Feche os seus olhos. Fale você para o Senhor: Senhor, eu creio que não acabou. Fala para Ele as áreas que você precisa da visitação dEle sobre a sua vida. Se coloque na presença dEle. Abra sua boca e se declare ao Senhor. Apresente ao Senhor as áreas que você precisa de uma visitação dos céus, que você precisa de livramento, que você precisa de escape. Ore com fé, ore determinado, ore com vontade de receber, ore com lágrimas, ore com gemido, mas ore ao Senhor. Aleluia, aleluia. Ó Deus poderoso, a nossa confiança está em Ti. Nós estamos lançando fora da nossa vida hoje todo medo, e dizemos para Satanás que a nossa confiança está no Senhor. É o Senhor, o Todo-Poderoso, que tem nos guardado. O Senhor guardou Davi o tempo todo, mas houve uma situação que ele não podia mais fugir. Não tinha como, estava cercado. E o Senhor arrumou outra saída. O Senhor sempre tem uma saída. E eu declaro em nome de Jesus, essa saída de Deus, esse escape de Deus, essa resposta de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Para as suas finanças, te abençoo em nome de Jesus.